Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, em Contextualizando, um vereador que entrou no ramo através do esporte. Foi inclusive campeão mundial. Ele está na atividade política há vários anos e foi ainda secretário de esporte no Estado e na Prefeitura de Maceió. É também apresentador de televisão e está festejando 20 anos do seu programa aqui na TV Pajuçara. Estamos falando, naturalmente, de José Eduardo Aceoli Canuto, o Eduardo Canuto. Bem-vindo, Eduardo, aqui ao nosso Contextualizando. Ô Flávio, eu que fico muito feliz, cara, no domingo, a oportunidade de estar do seu lado, um jornalista brilhante, tem um histórico, um histórico muito grande, não só como jornalista, como diretor, mas também da parceria, da amizade, do trabalho, né, da própria família, contextualizando da amizade com o Márcio. Teve a oportunidade de trabalhar com meu irmão e ele, para mim, foi, na verdade, assim, o grande start para que eu, a partir de então, fizesse jornalismo e apresentasse programa esportivo. Enfim, eu estou muito feliz, muito obrigado pelo convite aqui na nossa casa, que nós estamos há 12 anos. Bom, como é que você consegue, Eduardo, conciliar todas essas atividades? Bom, primeiro... E ainda tem tempo para jogar um futebolzinho lá no CAI, né? Ainda, é um futebolzinho razoável. Na verdade, Flávio, eu acho que eu sou um cara assim, abençoado por Deus, né? Eu constituí uma família muito cedo, com 21 anos, sou casado com Sandra há 42 anos. Nós constituímos 5 filhos, 8 netos, e Deus me deu a oportunidade de trabalhar e saber desenvolver, eu diria assim, programas específico para que a gente pudesse, de fato, estar nas ruas, ter sido atleta, ter tido a oportunidade de lutar por esse mundo afora, representar minha cidade, representar o meu estado, o meu país. E a gente, com isso, com muita vitalidade, ainda muito jovem, eu tive a oportunidade de ser empresário já com esses recursos, de atividades que nós desenvolvimos empresarialmente, a gente teve a oportunidade de construir, de criar nossa família. Então, assim, a gente tem, dentro de uma atividade intensa, a gente tem uma organização, um cronograma de atuação. Hoje a gente desenvolve projetos, né, como atividade parlamentar com crianças. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo ao esporte, e eu não poderia deixar de retribuir isso na prática, né, do desenvolvimento com o esporte, não só na questão da inclusão do esporte educacional, de para-atletas, pessoas com deficiência, enfim. Para mim é um orgulho enorme exercer atividade política e, dentre elas, a gente poder divulgar o esporte amador dentro do estado de Alagoas, né, com muita força em tudo aquilo que nós atuamos. Agora, nos fale um pouco a respeito desse seu título mundial. Na verdade, Flávio, eu sou artista marcial desde os 7 anos de idade, né? Quando, 13 anos, meu pai faleceu. Eu era judoca, né? Um menino com sonhos. Fui vice-campeão estadual ainda como faixa amarela. Nunca desisti disso e vivi 13 anos, talvez os 2 anos piores da minha vida, porque eu não acreditava mais em Deus, porque como é que pode levar o pai de um cara de 13 anos de idade? Minha mãe, uma senhora com um pouco mais de 50 anos, com 9 filhos. O mais velho era o Márcio Canuto, a mais nova a Betânia. Minha mãe deixou de ser tudo para ser apenas mãe, além de ser professora, dava aula de manhã, de tarde, à noite corrigia a prova. Então, foi uma luta muito grande, mas a família sempre muito próxima, muito unida, né? Nós somos irmãos muito unidos, apesar da divergência que a natureza nos promove, mas a gente é uma família muito unida. E aí foi quando eu fui para as Forças Armadas. Nas Forças Armadas eu pude reencontrar, claro que eu tive o apoio enorme da minha família, dos meus irmãos mais velhos, né? O Márcio em especial, mas todos os irmãos lá assumiu essa questão de organização familiar, e mamãe muito linha dura, né? Como professora que era. E aí eu pude reencontrar essa força, essa vontade, a hierarquia, a disciplina, a prática do esporte, das artes marciais, da defesa pessoal, porque era da companhia de apoio, mas como companhia de apoio nós dávamos apoio a toda a instituição militar, tanto aos pelotões de operações especiais como seus próprios treinamentos de defesa pessoal. E isso me despertou para as artes marciais novamente. Foi quando aí Sandra engravidou, nós casamos, eu voltei para as artes marciais, fui para o Karatê Kyokushin Kaikan, né, com o nosso querido Carlos Alfredo, um grande mestre, um dos maiores nomes do Brasil.
E aí eu fui para o kickboxing, que é uma arte marcial americana, que é o boxe na essência, né, o boxe inglês, e todos os chutes das artes marciais, como taekwondo, karatê, enfim. E aquilo me possibilitou de chegar à faixa preta e de começar o campeonato, a disputar campeonatos amadores. E minha mãe dizia, meu filho, você vai ser lutador? Eu disse, não, mãe, é só um sonho que eu tenho. E as coisas foram acontecendo. Eu conquistei título Nordeste, brasileiro, sul-americano, e tive a oportunidade de lutar contra o francês Cristóforo Tolomés de Pransac, que tinha um histórico de arte marcial muito grande. O pai dele foi campeão do mundo, o avô foi campeão do mundo de savate, que é uma arte marcial francesa. E aí possibilitou de, nessas conquistas, eu chegar ao título mundial por muito orgulho, assim, do meu país, né? De levantar a bandeira do Brasil, assim, no ponto mais alto do pódio em vários países. Então, para mim, foi fundamental essa formatação como atleta profissional. Como é que surgiu a ideia de apresentar um programa de esportes? Aliás, de esporte amador. Isso, especificamente de esporte amador. Na verdade, Flávio, eu quando parei de competir, eu parei em 2000, em 99, Ronaldo Lessa foi eleito governador. E nós tínhamos uma fundação de esporte. Nós não tínhamos uma secretaria, que era a Fundação Alagoana de Promoção Esportiva, que, convenhamos, ela não promovia absolutamente nada, muito menos esporte. Era só futebol, com um déficit orçamentário terrível, não tinha dentro do seu plano plurianual um centavo sequer. E aí eu fui convidado para ser chefe de gabinete na época de Eurico Beltrão Coelho da Paz, um cara fantástico. Ali surgiu a oportunidade de Eduardo virar gestor público. E ainda com uma luta, né, confirmada, ainda como gestor, ainda fiz a minha última luta. E aí eu pude, que é o mais interessante, que é o que mais me motiva hoje, é que tudo que eu tenho, eu repeti isso, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, devo ao esporte, e virei gestor do esporte, então não poderia decepcionar. E viu quão a força de uma bola, de um capacete, de um kimono tinha, para que nós pudéssemos transformar a vida. Então a fundação, em 2002, por uma lei delegada, ela virou Secretaria de Esporte. A partir daí nós passamos a ser o responsável, e eu virei secretário, pelas políticas públicas. Então foi aí que se surgiu. E a gente pôde regulamentar práticas esportivas como jiu-jitsu, bodyboard, surf, que não tinham federações para regulamentar. A gente pôde começar a discutir políticas públicas voltadas para crianças, que eu não conheço nada mais forte de curir uma criança do que a prática do desporto, né? E aí você vê, quando a gente fala de criança, a gente está falando de todo um tipo de atividade, desde a inclusão, do desporto de participação, do desporto lúdico, da atividade educacional e até do alto rendimento, porque é na base que nós descobrimos grandes atletas. Então isso estendeu para que nós avançássemos em regulamentações das federações, e aí a gente começou a trabalhar com idosos. Eu não me lembro, em 99, de eu ver nenhuma atividade voltada para os idosos. Eu não via nenhuma atividade voltada para a deficiência. Eu me lembro, inclusive, quando nós demos uma passagem para um atleta competir, nós fomos questionados pelo Diário Oficial porque aquela pessoa poderia competir, que era a nossa presidente na época, da ADEFAL, que virou, inclusive, deputada federal, a Rosinha da ADEFAL. Nós patrocinamos uma passagem dela e as pessoas questionaram essa passagem. Como é que uma pessoa atleta com deficiência? Ou seja, nós éramos muito atrasados na questão de política pública, entendeu? Então, assim, isso me possibilitou de que a gente se destacasse, que a gente criasse secretaria com dinâmicas voltadas para comunidade, alto rendimento, idosos, pessoas com deficiência. Isso me deu, já tinha uma visibilidade muito grande com o esporte, como atleta, eu fui atleta da década, reconhecido pela prefeitura na época. E aí eu passei a ter visibilidade de gestão esportiva, e isso foi que me facilitou. Em 98, Márcio Canuto, meu irmão querido, que sempre foi uma referência para a gente no esporte, ele foi embora para São Paulo, ele foi para a Rede Globo. E o que aconteceu? Ficou uma lacuna do desporto amador, porque a gente sabe que a televisão foca muito no desporto profissional, em especial o futebol, e em finais de ano, quando acabam os campeonatos, não tem mais disputa profissional, aí eles começam a desenvolver atividades do desporto amador. Então a gente viu ali a possibilidade, nós construímos um canal de divulgação que apoiasse, que desenvolvesse o esporte amador. Aí surgiu o Esporte Campeão, que eu agradeço demais, a TIMais, que na época, a Melissa e o Nilande, que construíram a marca Esporte Campeão
naturalmente que o EC também de Eduardo Canuto, e aí foi necessário fazer o curso de jornalismo. No 5º período caiu a lei que exigia a obrigatoriedade, mas eu já tinha feito de radialismo, e a gente começou em 2005 a desenvolver projetos com o Esporte Campeão, e hoje, assim, nós somos a voz do esporte amador no estado de Alagoas, e para mim foi assim, uma experiência incrível, porque eu fui para a TV Maia, eu fui para a Band, que era o canal do esporte, e depois eu vim para aqui, para a TV Paixara, e pude consolidar um programa de desporto amador conceitualmente, mas com muito profissionalismo que a TV Paixara exige. Bom, agora uma outra pergunta que a gente vai fazer agora e a resposta ser depois do intervalo, você nos dá. Como é que você entrou para a política? Vamos então a esse breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Comigo, o vereador Eduardo Canuto. Eduardo, então a pergunta que a gente deixou no ar. Como é que começou na sua cabeça essa história de fazer política? Flávio, foi assim, muito... Chega a ser engraçado, chega a ser um pouco preocupante, porque na época o governador deixaria de ser governador. E ele, com todo respeito, ele reconheceu o trabalho que toda a equipe do Estado, que não tinha secretaria há muitos anos, desde 1970, era uma fundação, passou a ter um trabalho direto com a comunidade. E eu me lembro como hoje, quando ele disse: Canuto, é necessário que você saia candidato a vereador. Disse: por quê? O governador disse: Canuto, vai morrer a atividade esportiva que foi criada. Nós temos muito pouco tempo, porque na verdade foi 2002, quando surgiu a secretaria, até 2004. E eu disse: governador, deixa eu pensar como é que vai ser. E eu não tive a aprovação inicial da minha família. Eles não queriam que eu assumisse função pública como, né, parlamentar, por todas as questões que as pessoas naturalmente já têm um sentimento difícil em relação a isso. Mas aí ele foi muito enfático e aquilo me preocupou de verdade. Como é que nós, depois de tanto tempo de trabalho, né, nós abandonaríamos aquilo? E aí foi necessário uma boa reunião de família, e nessa reunião a gente teve argumentos suficientes para mostrar que era necessário a gente ter, de fato, um representante do segmento esportivo. E aí surgiu a nossa candidatura, do Canuto, né? E aí a gente foi eleito já no primeiro processo eleitoral, na época pelo Partido Verde, que eu tinha um bom relacionamento, que eu tinha sido das Forças Armadas, e eu gostava dessas questões operacionais, de mato, de selva, e o PV defendia essa questão ambiental. Então, assim, eu virei um militante do partido em relação à causa ambiental, e foi um ano, assim, muito forte, né, nesse aspecto. Mas foi muito legal, agradeço demais as pessoas que acreditaram. Nós já estamos, desde 2004, nesse processo político. Em alguns momentos eu me licencio para ser secretário ou outras funções que sejam interessantes para o governo do qual eu estou relacionado, mas para mim foi uma experiência incrível de virar parlamentar e poder discutir nas tribunas assim os nossos anseios, os nossos conceitos. São quantos mandatos, Eduardo? Flávio, 2004, 2008 eu perdi a eleição. Sempre é mais difícil a eleição, é a primeira reeleição. Eu virei presidente do Partido Verde e eu me preocupei muito que o partido fosse muito bem votado, porque eu tinha por ele, não tenho, apesar de hoje eu não ser da linha de esquerda, não sou da linha de esquerda, mas eu fiz de tudo para que o PV fosse muito bem votado. Então eu virei muito mais presidente do que candidato. E eu tinha certeza que o partido faria 3, mas não tinha certeza que... E tinha certeza de que eu seria entre os 3 e terminei sendo o 4. Então eu virei suplente, foi nessa composição aí, que depois teve um candidato cassado e o Silva virou deputado, eu assumi. Então são 2008, 2004, 2008 porque eu assumi, 2012, 16, 20 e agora 24. Eu estou no meu 6º mandato. E você tem 2 tentativas, me parece, de deputado federal, não é isso? Isso. O que é que faltou para você chegar lá? Na verdade, a gente teve, no momento que o prefeito Rui Palmeira, à época, poderia ser um candidato, aliás, um excelente candidato a governo, eles entenderam que não era e fizeram uma nova composição política. E eu tinha assumido funções de secretário de governo, além de ser líder de governo. É evidente que eu cresci muito nesse momento, porque eu passei a protagonizar determinadas demandas políticas, determinadas demandas, né, no contexto de políticas públicas.
e o prefeito me deu essa liberdade para que nós pudéssemos ter uma visibilidade bem maior, e aquilo me deu a possibilidade de eu ser candidato a federal. E nós fomos para uma luta muito difícil, muito árdua, porque era um vereador que queria levar aquele trabalho que nós desenvolvimos em Maceió para todo o estado, né? E tive uma excelente votação, quase 33 mil votos. Fiquei na suplência do Pedro Vilela, a Tereza Nelma foi eleita o Pedro Vilela, e eu terminei desenvolvendo minha atividade, voltando para a Câmara, voltei a ser secretário, mas foi uma experiência incrível. Nesse tempo todo de vereador, o que é que você próprio considera como o seu projeto mais importante? Projeto de lei, eu acho que é o da essencialidade, Flávio, se eu não me engano, a Lei 7.140. Porque aquilo simbolizou, para mim, tudo que eu enxergava no esporte e não sabia se as pessoas conseguiam enxergar. Foi no período da pandemia. Cara, por vários aspectos. Primeiro, nós tínhamos uma... Eu peço permissão para que eles entendam o que eu vou falar agora. Nós tínhamos uma grande referência do segmento esportivo, do segmento de educação física, chamado Amande Geraldes. Nós temos um Conselho Regional de Educação Física, bem atuante, mas os dois eram bem conflitantes. E aí surgiu, graças ao Eduardo, que é conselheiro do CREF, um projeto que nós podíamos juntos discutir, porque um é pós-doc de Educação Física, os outros são extremamente preparados e tendo o conselho e a chancela, nós conseguimos elaborar um excelente projeto de lei baseado na Constituição, onde diz que a atividade física é saúde. E aí o Brasil ficou parado, só podia abrir postos de combustíveis, farmácia, que eram os remédios, e supermercado, que eram os alimentos, e mais nada. E aí nós discutimos o projeto, apresentamos ao Conselho de Saúde, feito por notáveis, e o projeto, invocando a questão constitucional, se eu não me engano, no artigo 82, que deixava claro que a atividade física é saúde, portanto, a atividade física não poderia ser proibida. É evidente que com rigorosos protocolos sanitários. Nós íamos estar de frente de pessoas que poderiam estar ou não com a Covid. Cara, foi aprovado por unanimidade. Em 48 horas, as nossas academias foram todas abertas. Eu até me emociono, cara. Porque eram muitos profissionais, muita gente dedicada, que cuidava da saúde das pessoas que estavam saciadas direito de dar aula. Então, assim, com esses rigorosos protocolos sanitários, o personal trainer voltou a dar aula na praia, com distanciamento. As academias foram abertas com esses rigorosos protocolos. Cara, isso em 72 horas virou jurisprudência no Brasil inteiro. Muitos vereadores, muitos deputados pedindo a nossa lei e muitos fizeram por jurisprudência. Ou seja, o Brasil passou a desenvolver a atividade física e enxergar que a atividade saudável. Nós perdemos 2 senhoras em projetos sociais nossos. Nós tínhamos 16 núcleos chamados de movimentação, que trabalha com idosos em atividade zumba, de forma lúdica, né? Enfim. E 2 pessoas dessas morreram. E elas poderiam ter sido salvas se tivessem na prática do desporto. Então, assim, eu acho que foi de todas a mais importante. A gente tem um vínculo, por incrível que pareça, muito forte com a saúde, sem, evidentemente, eu ter nenhuma atuação que não a de profissional da educação física. Então, assim, eu acho que essa foi a que mais, assim, simbolizou a força que o esporte tem e que nós, ou a sociedade, talvez não tivesse enxergado. Bom, agora vamos partir para outros temas mais abrangentes. Uma pergunta que muitos se fazem, né? Por que essa demora tamanha na atualização do plano diretor de Maceió? Flávio, assim, ela é constitucional, é exigência que a cada 10 anos a cidade acima de 20 mil habitantes, eu não tenho certeza se é 10.171 uma lei, que obriga que as cidades elas deixem muito claro para onde pretendem ampliar essa questão da mobilidade, né, das moradias, do investimento, dos comércios. Eu acho isso assim muito importante porque você consegue enxergar dentro, evidente,
A prefeitura apresenta o plano diretor, a sociedade, através de múltiplas audiências públicas, de preferência regional, nós comandamos, inclusive, a Comissão de Políticas Públicas, né? Mas nós não tivemos isso. Eu acho que são 18 anos, se eu não me engano, que é 2005. Mas teve um fato muito forte, que não justifica os outros anos anteriores. Mas essa questão da subsidência do Pinheiro, do Mutange, de Bebedouro, as questões que foram feitas em termos de cooperações técnicas, ajustes de condutas, discussões com Defensoria, Ministério Público, eram 14 mil famílias, 14 mil casas que seriam realocadas, sem incluir aí Flechal e tudo que agora começou a ter essa visibilidade. Nós tínhamos 1.700 barracos nas encostas. Nós tínhamos mapa de sincronização de dados que para cada atuação de raio era uma exigência, era um critério. E a indenização, né, de todas essas pessoas. Então nós estávamos falando de nós tirarmos mais de 14 mil famílias. E essas pessoas, na medida que foram realocadas, elas foram para bairros diferentes. Em muitos desses acordos teve que ceder casas do Verde Amarelo, Minha Casa Minha Vida. Então eram concessões, por exemplo. Por lei, invasores jamais teriam indenização. E as pessoas que estavam na encosta de Bebedouro, todos eles receberam indenização, inclusive danos morais. Então o que é que acontece? Era muito sério, muito grande, para o município dizer, não, agora nós vamos discutir plano diretor. E a gente veio reajustar ou adequar esse período agora, depois de 2 anos, também da pandemia. Então, eu acredito, eu não tenho dúvida, é um sentimento pessoal, mas eu percebo, né, de que o prefeito deve entregar isso, não tem como não entregar até junho, por vários motivos. Primeiro, pelo aspecto político. Se ele é candidato a governador, jamais ele poderia deixar de ter uma das maiores responsabilidades da vida dele com a cidade dele, que é Maceió. Então, não vejo. A Câmara está preparada, porque ela vem, por incrível que pareça, ela já vem debatendo com segmentos o plano diretor. Mas a gente nunca teve o plano diretor de fato, nunca teve de fato esse plano diretor que está atrasado nas mãos da Câmara Municipal de Maceió. Eduardo, pelo que você próprio colocou, no início da sua carreira, você era afiliado ao PV, que é um partido de esquerda, né? Isso. E de uns tempos para cá, você passou a aderir ao bolsonarismo. Isso. Né? Aos adeptos aos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que é que houve para essa metamorfose? Na verdade, não é metamorfose, porque o PV, na época, ele não era um partido de esquerda. Ele tinha uma questão ideológica muito forte, que eu gostava, que era a questão ambiental. E eu, quando fui candidato a vereador, fui por uma indução, por um aconselhamento, na época, de Ronaldo Lessa. Ele, sim, de esquerda. Mas nós, naquela época, não tínhamos essa questão de ideologia. Era como CCE e CRB. A gente só discutia no campo. Lá fora, nós éramos amigos. Esse é um ponto. Então, assim, eu fui candidato a primeira vez pelo PV, a segunda vez pelo PV e a terceira vez pelo PV. Nunca tive essa questão ideológica, nunca fui de esquerda. Foi cobrado. Não, nunca fui de esquerda, também nunca fui cobrado a questão ideológica. Eu até, não sei se isso fica chato dizer nesse momento, mas eu me sinto um cara com 63 anos, que há 3 anos atrás talvez eu fosse enrolado pelo sistema de informação que está posto nesse país por uma grande rede de televisão. Porque ele podia, a televisão tem demonstrado narrativas de formas diferentes. Mas nós não vamos entrar nesse aspecto. E aí eu fui ser líder do governo do Rui no PSDB. E depois, quando do PSDB, que aí veio 2022, eu me entendi com esses posicionamentos, mas eu sou um cara muito tranquilo, eu entendo as questões sindicais, eu entendo as defesas da grande minoria, sem dúvida nenhuma. Agora, tem princípios que são, assim, de costumes que eu acho que não deveriam ser tocados como eles pensam que devem ser. Infelizmente o papo está bom, mas o tempo está se esgotando. Eu agradeço a sua participação aqui, Eduardo, e lhe permito se dirigir ao nosso telespectador uma última mensagem. Flávio, na verdade, assim, para mim eu estou muito feliz aqui porque é minha casa, eu tenho um carinho enorme por isso aqui, pela forma de gestão que a TV Pajuçara faz, comemorar os 20 anos, aliás. Eu trouxe um presente para você, posso dar aqui em público? Pode. Trouxe a camisa dos 20 anos aí, representando todo o nosso trabalho, toda a nossa luta. E assim, agradecer a toda a direção pela oportunidade de estar aqui, não só com o programa Sou Campeão,
E do Contextualizando, que há 3 anos eu fico só assistindo os outros serem entrevistados. Acho fantástico, sou seu fã, você sabe disso, Obrigado. Pela amizade da família. E só agradecer a todos vocês e um excelente domingo. Obrigado. Ok, você pode rever essa entrevista com Eduardo Canuto no YouTube da TV Pajuçara. Contextualizando fica por aqui. Um bom final de semana para todos. Obrigado. Obrigado a você.